Olá, meus alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje, dia 6 de outubro de 2020. Bom, gente, ontem na nossa aula de redação, vocês estudaram a oitava unidade, que fala sobre o gênero poema, tá? Então, ontem eu expliquei para vocês as características, né? E também falamos sobre o primeiro poeta que é apresentado aí na unidade, que é Carlos Drummond de Andrade. Hoje, na nossa aula de interpretação textual, nós continuaremos o estudo sobre esse gênero e também sobre Carlos Drummond de Andrade. Antes da leitura do capítulo 1, eu quero que vocês façam uma reflexão e respondam algumas questões sobre esse gênero. Essa atividade está no livro de vocês e está indo aí marcado na agenda, tá? Então vamos lá, né? Essa é a oitava unidade, a unidade que vocês viram ontem, né? Foi apresentada para vocês. Oitava unidade, a palavra é poesia. Na abertura, nós podemos ver aí Drummond sentado, né? Essa imagem é uma escultura que existe, certo? Lá no Rio de Janeiro, né? Onde as pessoas passam, tiram foto, né? Admiram, contemplam essa escultura, tá? Então, antes de falar um pouco sobre a interpretação de poemas, eu quero relembrar com vocês o que é o poema. O que é o poema? É o nome genérico de toda composição literária com intenção poética. O nome genérico é um nome dado, né? Um nome que se usa para falar de um texto onde é organizado em forma literária com a intenção de fazer com que as pessoas reflitam, né? Também é um tipo de gênero que fala sobre, que usa o recurso das figuras de linguagem, certo? Usam muito o sentido figurado, a palavra no sentido figurado. O poema pode ser em verso, que é o mais comum, ou em prosa, tá? Quando ele é maior. Em versos, como eu expliquei ontem para vocês, nós temos ele é organizado em versos e estrofes. Cada estrofe é formada por versos, ok? Vamos aqui. Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas dicas de interpretação, principalmente interpretação de poemas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês anteriormente, o poema ele é um texto em que se lê uma coisa, mas que ele tem um sentido diferente do que foi lido, do que foi colocado ali, certo? O poema ele usa muito o recurso figurado, o sentido figurado da palavra. Então, nem tudo que se coloca no poema quer dizer o que está ali. Sempre tem algo mais. Então, as pessoas na hora de interpretar o poema, fazem muita confusão e acabam errando as questões, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco algumas dicas, certo? Vamos lá. Dicas para uma leitura eficaz. Quando encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, vá até o fim ininterruptamente. Ou seja, quando você estiver lendo um poema, principalmente os poemas literários, os mais antigos, eles usam palavras difíceis, palavras que você não conhece o significado. Então, o que é que você tem que fazer? Você pode grifar essa palavra, pode anotar e procurar no dicionário o significado dela. Isso vai facilitar bastante. Lê bem, lê profundamente, ou seja, lê o texto pelo menos 2 vezes, como eu sempre falo para vocês, né? Sempre oriento. Leia e releia quantas vezes for necessário o texto. Principalmente poema. Poema é difícil de interpretar. E se você não for ler com atenção, com calma e dedicação, você não consegue entender. Uma para conhecer as ideias principais e outra para aprofundamento.
Não permitir que prevaleça suas ideias sobre as ideias do autor. Esse é um erro muito comum. Ou seja, você acha que leu uma vez, pronto, leu uma vez já entendi, é isso aqui. Não é. O poema, por menor que seja, ele traz uma mensagem diferente do que está colocado lá. Por isso que você tem que ler e reler algumas vezes, certo? Para que você consiga entender realmente o que é que está dizendo naquele poema ali. E o erro é o que? A falta de leitura, tá certo? Outras. Dicas de interpretação de texto. Identifique os conceitos apresentados em cada parágrafo. Em cada linha, levando para o lado do poema, em cada linha traz uma mensagem. Cada linha quer dizer alguma coisa. Identifique o objetivo do autor. Aquele poema, o que é que o autor quer passar com ele? Que mensagem ele quer transmitir? Muitas vezes, o título pode ajudar. Analise a linguagem utilizada, sublinhe as ideias mais importantes. Então, analisar a linguagem utilizada. É uma linguagem simples? É uma linguagem mais formal? Né? Então, tudo isso tem a ver com o conteúdo do poema, do texto. E sublinhar as ideias mais importantes. Aquelas palavras que você considera, digamos assim, fundamentais para formar as estrofes, fundamentais para formar o assunto do texto, tá? Então, desejo para vocês boa aula. Vou ficar aqui à disposição de vocês, 8º ano. Qualquer dúvida, já sabe, pode chamar, perguntar. A atividade está sendo caminhada na agenda de vocês. E é isso. Tenham todos uma boa aula. E qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau.